Evangelista Amós, gostaria de perguntar por que os justos não estão isentos dos sofrimentos? Respondendo à sua pergunta, por que os justos não estão isentos dos sofrimentos? É muito interessante quando nós olhamos no contexto das Escrituras Sagradas esta grande verdade de que quando vem o processo de adversidade, como esta pandemia que nós estamos vivendo, o cristão ele seja alcançado. É uma resposta que pode parecer simplista, mas na realidade é o que nós temos como informação nas Escrituras Sagradas. Primeiro, o cristão é um ser humano e até que ele seja levado ao paraíso de Deus pela morte e posteriormente ressuscitado no retorno de Jesus, aí sim, em um corpo glorioso, incorruptível e imortal. Porque o nosso corpo humano, ele é corruptível e ele é mortal. Por isso que o apóstolo Paulo diz na 1 Coríntios 15 que é necessário que o mortal seja revestido da imortalidade. Então, enquanto nesse contexto humano, o cristão é igual a todos, e todos estão suscetíveis a serem acometidos por enfermidades, por dores, por tristeza, por choro, por pranto e uma série de coisas. O Senhor Jesus, no capítulo 16, versículo 33 do Evangelho escrito por João, ele diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Observe que, dentre os grandes nomes da história cristã, e talvez depois de Jesus seja o maior nome, é, sem sombra de dúvidas, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele mostra-nos em vários lugares nas suas epístolas os sofrimentos que ele enfrentou. Ele fala de fome, ele fala de perseguição, ele fala de açoites, ele fala até mesmo de um espinho na carne, que ele orou a Deus pedindo para que o Senhor o afastasse dele, e a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o justo, ele está nesta condição diante de Deus, porque sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, diz o apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 5, versículo 1, e o justo não é uma pessoa isenta de erros. O justo não é uma pessoa impecável. Então, o mesmo princípio podemos atribuir à questão do justo também sofrer. É porque muitas vezes o justo, ele peca. E o pecado tem a sua consequência. E aí, se Deus, sendo justo na sua essência, e ele pune o pecado daqueles que ainda não se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo, ele também pune os pecados cometidos por aqueles que já são justos. Porque a palavra justo é exatamente ser tornado justo por Deus. Isso é uma expressão forense, muito utilizada nos tribunais, e o apóstolo Paulo, ele exaustivamente fala a respeito disso na Epístola aos Romanos, e quando ele fala de justificados, ele está falando daqueles que Deus justificou ou tornou justo por causa de Jesus. Na verdade, na justificação, nós temos também embutida a doutrina da substituição.
onde Deus colocou Jesus, que era inocente, no lugar de culpado, e nós, que éramos culpados, no lugar de inocente. E aí sim é onde vem a expressão justo. Quando nós olhamos para essa realidade, nós entendemos claramente que o justo também passa por penalidades e sofre.